Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast oferecido pela KEF. Nesse podcast a gente traz muita informação de qualidade, conhecimento, profissionais qualificados para falar sobre temas relevantes para a saúde e qualidade de vida da mulher a partir dos 40 anos, aquela que já está sofrendo as primeiras mudanças hormonais no seu organismo e algumas já entrando no climatério ou já passando pela menopausa. A KEF é uma empresa especializada em produtos para mulheres nessa fase da vida. E como um dos nossos principais compromissos é com a saúde e com a educação, por isso, então, a KEF oferece o podcast gratuitamente para você. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente interessante, que é a medicina tradicional chinesa, e as suas terapias complementares, né? E para falar sobre isso com a gente hoje, eu recebo aqui a queridíssima e super qualificada Vanessa. Vanessa, seja muito bem-vinda. A Vanessa, ela é farmacêutica e bioquímica, especialista em medicina tradicional chinesa e especialista em terapias complementares que são relacionadas que são as terapias da medicina tradicional, né? E essas terapias, elas são extremamente importantes, porque elas, como o nome já diz, elas são complementares e integrativas. Elas tratam o ser como de forma integral, né? Então, são terapias que vão ser complementares à terapia alopática, que é o medicamento que a gente compra na farmácia, né? E que vão fazer, então, com que a gente não precise consumir tantos medicamentos e muitas vezes nem chegue a consumi-los, né? Então, são terapias que vão cuidar do organismo como um todo, que vão nos ajudar, então, a ter mais saúde e qualidade de vida em todas as fases da vida. Aqui a gente fala mais voltado para a mulher a partir dos 40, mas é muito importante que a gente conheça essas terapias ao longo de toda a nossa jornada, porque com certeza elas vão trazer muitos benefícios para nós. Então, a Vanessa, como especialista nesse tema, vai trazer hoje todo o conhecimento que ela traz aí ao longo de todos esses anos de trajetória, né, Vanessa? Tudo bem, Andressa? É um prazer para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina. É uma honra. Eu que te agradeço pela tua presença e por você estar aqui hoje compartilhando o seu conhecimento. E para a gente começar, eu queria pedir para que você contasse um pouquinho sobre quem é a Vanessa, né? Um pouquinho sobre a sua trajetória, o que te levou para a medicina tradicional, né? O porquê que você decidiu trabalhar com esse tema tão importante para a vida e para a saúde das pessoas. Bom, a minha trajetória profissional ela é bem peculiar, na verdade, né? Mas a medicina tradicional chinesa, ela entrou na minha vida, eu já estava na graduação. No segundo ano da graduação, mais ou menos, eu tive quase do segundo para o terceiro, se eu não estou fugindo na memória, já faz alguns bons anos. Eu tive uma alergia muito intensa a nível de rosto, e aquilo para a mulher, para a menina aos 20 anos, né, a imagem é tudo, né. E eu frequentei, assim, diversos dermatologistas que passavam pomada e faziam um exame para ver se era algum tipo de até fungo eu fiz teste. E não conseguíamos, chegar num resultado que não manchasse tanto a minha pele. E na época, eu morava com os meus pais próximo ali ao Parque Barigui, né, na qual naquela época ainda existia a antiga faculdade espírita. E a faculdade espírita trouxe como, com o intuito de no futuro abrir até a pós-graduação em acupuntura, fez um intercâmbio, né, um acordo e trouxe um professor da China, né, e que eles montaram um ambulatório aberto ao público, à população, e como bom estudante, com pouca condição econômica, eu aproveitei a oportunidade. Eu falei, bom, já não tenho mais nada a perder, né? Que a gente vai geralmente para as alternativas quando é a última esperança. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, eu tive muito resultado, foi excelente. E até hoje, para mim, é a minha fonte de referência, né? Então, assim, eu
tratei na Faculdade Espírita, depois foram os meus pais, foi a minha avó, e assim a gente levou quase a família inteira para esse mundo, né? Uhum, que Apesar legal. de que a minha família, né, os meus ancestrais, eles já tinham um pouco desse conhecimento de fitoterapia, de usar os chás, e Uhum, eu fui criada, né, de certa maneira pela minha mãe, na base do chá. uhum, Então, tinha um pouquinho já dessa essência, né, dentro da minha uhum, história. uhum. E daí, depois da formação da minha faculdade, acabei indo fazer um intercâmbio fora do Brasil e, adivinha, todas as vezes que dava uma cólica, dava uma situação que eu não sabia para onde correr, eu tinha sempre próximo, parecia que gritava aos meus olhos, tinha sempre uma, um consultório para acupuntura. Que Daí legal. era isso, quando eu retornei, né, desse intercâmbio no Brasil, que eu fui fazer a minha especialização. Que legal, nossa, muito legal. E há quanto tempo que você trabalha já com a medicina tradicional, Desde Vanessa? 2013. Faz 20, 12? 13, Hoje, 12, vai 12. fazer. Uhum, 12 anos é bastante, nossa, legal, nossa, muito legal. Vou contar para vocês uma história. Eu conheci a Vanessa, fui estagiária, estagiária da Vanessa quando eu estava na faculdade. Eu sou colega de profissão da Vanessa, né, farmacêutica, para quem não sabe. E quando eu cheguei ali na hora de fazer o meu estágio, eu caí nas mãos da Vanessa, né? Fui estagiária dela, acho que foi em meados de 2012, por aí, né? Uhum. Em 2012. E a gente desenvolveu uma amizade e, além disso, eu fui paciente da Vanessa, né? Então a Vanessa me tratou com acupuntura e foi lá que eu conheci, né? Comecei a conhecer a medicina tradicional através da acupuntura, através da Vanessa, e mudou a minha vida. Fez muita diferença mesmo. Eu levei isso para minha família, como você fez. Acredito que não tanto, né? Mas eu também, nossa, e levei minha mãe, e levei todo mundo para fazer acupuntura, e tudo era acupuntura, porque realmente é muito efetivo. É muito efetivo, faz toda a diferença. A gente tem esse hábito, infelizmente, de tem ali uma cólica ou qualquer coisa, toma um remedinho porque é rápido. Mas, querendo ou não, né, a gente como farmacêutica, eu falo que não é que eu sou contra medicamento, é que eu acho que o uso, ele precisa ser um uso Racional. consciente. E a gente, infelizmente não é, né? Hoje sempre a gente vai lá e pega o que tiver mais fácil à mão. Só que quando você tem uma rotina de cuidados e quando você conhece, né, uma terapia que é uma terapia diferente da terapia medicamentosa, e ver o quanto isso agrega na sua vida em todos os sentidos, né, você consegue ter uma constância saudável na vida. Né? Então, Sim. realmente, ter conhecido através de você, Vanessa, obrigada, foi muito importante. E agora a gente está trazendo isso para vocês, olha que legal. Vanessa, conta pra gente um pouquinho sobre como que a gente pode definir, né, o que é a medicina tradicional chinesa, né? O que define essa medicina tradicional chinesa, essas terapias que ela traz pra gente. Bom, hoje, a medicina tradicional chinesa é uma das únicas milenares, né, que Uhum, ainda sobreviveram a todas essas mudanças, né, do planeta, vamos dizer assim, uhum, porque a medicina chinesa permeia mais de 2.500 anos. Então, lógico que quando nós estudamos, a gente lê alguns livros e tem quase um livro poético praticamente, né? uhum, Então, a medicina oriental, ela vê o homem inserido no todo, né? Então, o médico chinês, há 2.000 anos atrás, ele observava a natureza, uhum, né? Observava o dia, a noite, como funcionava todo o a biologia de uma maneira geral, né? Os uhum, animais.
Então, assim, porque nós estamos inseridos nesse contexto, né? Nós não somos a parte, por mais que algumas vertentes ainda coloquem o ser humano como um ser separado, né? Sim. Mas a gente faz parte desse universo. Então, Sim. como o universo funciona, né? Então, observando a natureza, né? Chuva, sol, vento, todas essas variações, eles foram observando essas variações internamente, né? Como nós, enquanto ser humano, ser vivo, somos influenciados por essas variações, né? E dentro disso eles criaram algumas teorias, né? A que a gente mais estuda é a dos 5 elementos ou a dos 5 movimentos, que se chamam, né? Na qual existem 5 órgãos, né? Que eles estão relacionados com cores e também com elementos da natureza. Entendi. Né? Então, o fígado está associado à madeira, né? O pulmão está associado ao metal, o rim está associado à água, o coração está associado ao fogo. Então, cada órgão são associados também a sabores, né, e cores. E que daí a gente então é muito abrangente e de maneira alguma a gente vai conseguir fazer uma associação com a nossa medicina ocidental, né? Às vezes as pessoas vão no consultório, mas para que serve esse ponto? Para que serve aquilo? Na verdade, às vezes é bem desafiador, né? Tá explicando que um ponto ele não vai trabalhar uma situação, ele vai fazer com que, né? Quando você estimula um ponto, vai estimular na verdade, a nível de sistema nervoso, toda uma corrente elétrica no seu organismo para estimular uma reação em cadeia, né? Toda uma bioquímica corporal que a gente vai estimular para ser trabalhada. Sim. Não, muito legal, muito legal. É porque a gente é muito imediatista e quer sempre uma resposta certa, né? Tipo, eu quero fazer uma pergunta e eu quero receber a resposta ali prontinha, né? E, na verdade, imagina, até para explicar como que você vai explicar 2000 anos, né? Uma medicina milenar, como você disse, né? Não simplesmente sentando ali e explicando brevemente, né? Então, só que, infelizmente, para crer, a gente sempre tem que ir lá, perguntar e saber tudo 100% tintim por tintim, porque senão, não, isso daí não funciona. O que funciona é o remédio. Eu acredito que seja um dos motivos que, pelo menos, né, na minha rede de contatos, a medicina veterinária tem sido tão amplamente divulgada e estudada. Porque diferente de nós, que temos uma consciência e um raciocínio lógico, os animais eles se aceitam melhor, né? Então eles não têm assim, funciona ou não funciona. Simplesmente você faz a aplicação, no caso das agulhas ou da laserpuntura, por alguns intervalos de tempo, por tantas sessões, e você vê, né, o resultado. Então, essa é a parte que seria a mágica, né? Que as pessoas, por muitos anos, a gente ouviu, né? Que a medicina tradicional chinesa, principalmente a acupuntura que é mais divulgada no Brasil, seria uma coisa até mística, por muito tempo foi assim, né? Então, agora nós estamos conseguindo muito, ainda a passos pequenos, né, apresentar, ler artigos científicos na qual consegue se provar algumas principalmente a nível de dor, né? Sim. Alguns pontos eficazes, né? Porque, na verdade, são mais de 100 pontos a nível de corpo humano, né? Dos meridianos. Então, às vezes, o ponto que eu uso para você pode ter uma característica fisiológica diferente da sua mãe ou da sua irmã, com a mesma, e não vai ser os mesmos pontos, né? Então,
o que dificulta no trabalho científico, principalmente, né? Uhum. Você criar um padrão, né? Sim, De sim. repetição de tratamento para poder provar que aquilo funciona. Mas hoje já é muito mais bem difundido dentro da ciência, né? Sim. A acupuntura em si, né? Nossa, tanto é que hoje em dia a gente consegue ter acesso até pelo sistema público, né? A algumas terapias. Isso tem sido uma batalha, na verdade, né? Nós temos uma legislação que permite, né, que as práticas integrativas, na qual a gente está linkado hoje a 29 práticas no total pela lei federal, Uhum. mas é muito difícil ainda para o gestor, né, de saúde, o gestor de uma localização, compreender que vai ser uma implantação e um benefício para a população, Uhum. né, porque ainda se vê como prioridade a parte medicamentosa. E o que que acontece? A medicina tradicional chinesa, o foco dela é preventivo, É isso que eu ia falar. né? Então, de maneira geral, é possível fazer tratamentos? É possível, Uhum. mas a intenção é sempre a gente evitar chegar Sim. no agravo, Uhum. né? Uhum. Então, por exemplo, se nós estamos hoje aqui, né, Uhum. falando sobre a medicina tradicional chinesa e como a gente pode melhorar a qualidade de vida para as mulheres 40 a mais, o ideal é que se alguma menina aos 30 já estiver ouvindo, já comece a Perfeito. repensar avaliando sobre isso, para Uhum. não esperar chegar os 40 a mais, Uhum. né, Uhum. e passar eventualmente por uma situação que ela podia ter evitado, Com certeza, com certeza. né? Porque o que que acontece? Eu vejo dessa maneira, né? A gente hoje tem uma vida muito corrida, Uhum. né? Então, quando você fala em prevenir, às vezes parece até utópico, Sim. né? Porque a gente sempre bate na mesma tecla. Uma boa alimentação, exercício físico, né? Vai dar uma Uhum. longevidade. Mas a realidade do SUS não é essa, né? Sim. Então, assim, são poucos os municípios que conseguem trazer isso de forma consciente para a população, Uhum. né? Então, como a gente vai educar a população para que, né, façam caminhadas, né? Nós estamos numa cidade que temos infinitos parques gratuitamente, podemos usufruir desse benefício, né? Uhum. Mas talvez, né, para muitas cidades as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, né? Uhum. Uhum. Ficam mais inseguras, Sim, então tudo acaba virando um empecilho, né? com certeza. E agora por curiosidade mesmo, né? Você acredita que eu sei que você tem projetos, né, para trabalhar essa parte da medicina integrativa dentro do sistema público de saúde, e eu queria, assim, saber da tua opinião, mas, assim, uma opinião pessoal mesmo. Você acredita que, por exemplo, eh, o quan uma vez implementado, né, as práticas, digamos assim, o município aprovou, vamos implementar. Você acredita que, eh, como você acredita que seria a adesão do público? Né, porque a gente já tem essa questão, como você falou, de educação, né, de você educar o público, né, os usuários do sistema único, para fazer uma prática de exercício físico, que ter uma boa alimentação, que são a base da saúde, digamos assim, né? Que a gente precisa estar ali com o corpo em movimento, né? Precisa se alimentar para nutrir o nosso corpo, né? E por que eu te pergunto isso? Exatamente porque, de modo geral, olhando do lado de cá, o que me parece é que realmente, como sociedade, a gente tem muito essa visão de tratar o problema e não uma visão de preventiva. Eu entendo o que você fala porque na KEF a gente tenta muito trabalhar isso com as nossas clientes,
sabe? De trazer, não, porque você precisa se cuidar desde os 30, você já tem que estar atenta. Você pode usar a partir dos 35, por exemplo, os suplementos. Você pode fazer o uso dos suplementos a partir dos 40, por exemplo, mesmo que você não tenha sintoma, de uma forma preventiva. Você precisa estar olhando para isso, né? Fazendo acompanhamento, fazendo exames de sangue para ver como é que como é que estão as suas vitaminas, né? Para ver como é que estão os teus hormônios, ainda que você não sinta nada, né? Por quê? Porque a gente sabe que a tendência do organismo é essa, é X, né? Então é importante que a gente faça esse cuidado prévio exatamente para que já vá fazendo uma prevenção. Então, que é o que a medicina chinesa acredita, né? E trabalha essa de forma preventiva. Então, você acredita que como que você acredita que seria a adesão desse público, né? Ou, de repente, como que poderia ser trabalhado para trazer esse público para dentro, para usar realmente a medicina tradicional? Ou você acredita, ou você acha que, tendo um profissional qualificado ali prescrevendo, digamos, a acupuntura, a gente consegue agregar as pessoas para dentro, trazer as pessoas para dentro dessas práticas, para que elas provem e vejam que realmente é efetivo? É que daí a gente tem duas vertentes, no meu ponto de vista, né? Veja que vai ser bem pessoal, Claro, né? com certeza. A É sua minha, opinião mesmo que a eu minha quero, opinião. opinião. Eu acho sim importante, válido e extremamente relevante fazer um trabalho multiprofissional, né? Então, assim, seja numa unidade básica, né, atenção primária, para que, né, seja o médico da família ou seja o especialista que estiver atendendo aquela pessoa, porque às vezes vai ser na unidade da mulher, vai ser uma ginecologista, ela está atendendo uma adolescente que está vendo que ela vai começar ainda a utilização, talvez, do método anticoncepcional, mas já tem muitas cólicas. Então, esse é um trabalho preventivo, né? Que ela pode indicar, prescrever, no caso, as sessões de acupuntura serem encaminhadas. Esse é um ponto preventivo que a gente poderia ser trabalhado no sistema público, né? Uma outra questão seria os pacientes que já estão, por exemplo, pacientes fibromiálgicos, pacientes pós-operatórios, pacientes diabéticos que já têm uma doença instalada, né? Que você não tem como prevenir mais nada. Você pode minimizar os sintomas, né? Então, um paciente fibromiálgico, né? A gente trabalha para diminuição da dor, né? Então, com isso, ao longo do tempo com as sessões, talvez consiga diminuir até o consumo de medicamentos, né? Não vai parar, não é essa a questão, a gente não está competindo, Sim, né? E nem dizendo exatamente. que tem que parar de usar o medicamento. Claro. A gente quer dar uma qualidade de vida. E nós sabemos que o uso contínuo de determinadas medicações, com o passar do tempo, ela prejudica o organismo, Sim, né? traz efeitos adversos. Então, assim, né? Trabalhar também o uso racional dessas medicações, né? Para a dor. E a mesma coisa acontece no caso para pacientes diabéticos, né? Mesmo pacientes que são insulinodependentes, né? O que acontece? Auxiliar ele na questão da própria orientação, né? Dos exercícios, porque a base da medicina tradicional chinesa a acupuntura é uma delas, né? Então, um médico chinês, raiz, né? Que não é o meu caso, ele vai trabalhar junto fitoterapia chinesa, né? Vai fazer orientação sobre a dieta do paciente, que vai fortalecer algum órgão que esteja em deficiência, porque a gente está falando aqui em parte energética, né? Uma parte do corpo, na qual a medicina tradicional chinesa ela vê o ser humano como um corpo físico, uma mente, e a gente considera a parte, como eu vou colocar aqui? Energética do paciente. Isso. Então, né, o que acontece? Então, a medicina acredita que a doença ela começa no pensamento, né? Então, pensamentos negativos, pessoas que têm mais dificuldade de
trabalhar essas questões, né, mais alegria, então ela vai acabar, de certa forma, em algum momento, instaurando uma doença fisicamente. Então, essa é uma das visões da medicina tradicional chinesa, que tudo começa a nível de pensamento, né, para depois se instalar no corpo. Então, se a gente consegue já ir trabalhando em sessões de acupuntura, orientando as pessoas como se alimentar, né, dentro das próprias lei das PICs, né, do Ministério da Saúde, ele traz meditação, né, então que também a medicina tradicional chinesa fala muito da respiração, que a gente, aqui nós no Ocidente fazemos muita respiração diafragmática, né, o que não é saudável, que a gente tem que treinar essa outra respiração, que nem os bebezinhos, né, e também os exercícios, né. Então, pro chinês, pro medicina oriental, eles falam muito do Tai Chi Chuan, do Qigong, né, e daí entra esses movimentos, porque na verdade o objetivo é você fazer com que o corpo perceba o movimento, né, e a mente esteja presente no movimento. Então, você vai trabalhar praticamente todos os sentidos, né, e a respiração. O que é uma coisa que a gente aqui não sabe o que é, na verdade. Né? A gente dirige, como você falou, tomando café. Na rotina ali é tão abarrotado que a gente está exatamente isso. Dirige, tomando café, falando no celular, né, e fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo e pensando com a cabeça lá em outras coisas. Então, o que acontece conosco, né? Imagine que nós, mulheres, vivemos essa rotina já logo após sair da universidade, né? A vida atropelada. Então, uma mulher que ela vive num alto nível de estresse, né? Às vezes, né, nem todas, mas vamos falar da mulher que está sempre com alto nível de estresse, está sempre, às vezes, difícil para lidar com as frustrações, né, com as coisas que acontecem a nível de junta tudo, trabalho, vida pessoal, cria, né, ela desenvolve uma raiva, né, e isso são as emoções que vão danificando os órgãos, né. E para nós da medicina tradicional chinesa, essa emoção ela é a emoção do fígado. E o fígado é o órgão que vai vai gerar o fogo, que é a madeira, né? Então imagine nós 30, 35, tendo esse ritmo, madeira seca, pega fogo. É aquela mulher que está sempre com raiva, aquela mulher que está sempre explodindo, né? E isso no futuro vai refletir numa menopausa sofrida, bem desafiadora, vamos colocar assim. Né? Então, assim, por isso que a prevenção para a medicina é relevante. E compensação, tem outras mulheres que não têm o mesmo perfil, né? Têm uma rotina mais tranquila, elas conseguem lidar com algumas situações melhores e não têm o mesmo tipo de menopausa, né? Então, por isso que difere de cada pessoa para pessoa, né? De mulher para mulher. E é bem um cuidado bem integral pela forma como você está falando, né? Porque você, por exemplo, se eu chego, digamos, num consultório para a gente trabalhar fogacho, por exemplo, né? Você não vai focar no fogacho apenas, né? E sim toda a cadeia que levou a mulher a ter o fogacho. É isso, então. Exatamente. Para a medicina tradicional chinesa, o que a gente vai... tem toda uma conversa, né? A anamnese, que a gente vai conversar com a paciente, entender mais ou menos como que é a rotina dela, como que ela se alimenta, né? Porque hoje em dia a gente, né, fala muito de alimentação. Mas o que é uma alimentação saudável, né? Comer verduras, comer legumes, comer carnes, tarará. Mas talvez para alguns casos, algumas coisas têm que ser um pouco diferente, né? Então, a pessoa pode até se esforçar bastante para comer de uma maneira saudável, mas talvez se ela
fizesse alguns ajustes, Sim. fosse mais adequado para aquela situação que ela está vivendo. Uhum. E eu sou a pessoa que, se eu pudesse, suplementava todo mundo. Então, assim, eu já tomo suplementos já faz muitos anos, né? Uhum. Porque, assim, quando você pega e analisa um exame de sangue, muitas vezes é o que eu vejo na prática, alguns profissionais de saúde falam assim, mas está dentro do valor de referência. Então, mas o valor de referência, ele é muito abrangente, né? Ele fala a nível mundial, na verdade, Sim. né? E eu tenho que olhar para a pessoa com a realidade dela. Então, Sim. pode ser que ela esteja com alguns valores dentro da referência, Uhum. mas, contudo, seja mais adequado a gente suplementar, Uhum. melhorar, Uhum. né? É até interessante você falar isso, porque aqui, eu já falei isso em vários episódios, a mesma coisa em vários episódios aqui no podcast. Né? E eu uso como exemplo sempre a vitamina D, porque acho que a vitamina D todo mundo conhece e todo mundo é deficiente. Todo mundo tem Pelo deficiência menos de aqui, né? Não, e assim, né, você vê, por exemplo, a vitamina D lá que tem como nível, o nível De referência. de referência baixo, 20, né? E muitas vezes a mulher está com 20, o médico, às vezes, ou o profissional da saúde, enfim, que esteja avaliando ela, fala que ela está dentro né? Não, tá tudo normal. Só que uma vitamina D de 20 é uma vitamina D deficiente. Né? Então, para uma rotina que hoje em dia, que é como você estava descrevendo aqui, que é super corrida, cansativa, você faz 20 mil coisas, né? E é muito trabalho, e é cuidar da tua casa, cuidar do teu trabalho, cuidar dos teus filhos, ou não, né? Mas cuidar dos teus pets, e cuidar da tua rotina, né? Que acredito que a grande maioria tem essa rotina cansativa e exaustiva, até eu diria. Uma vitamina D de 20 é baixíssima. Então, eu suplementaria todo mundo também. Porque eu acho que, como você falou, esses valores de referência, eles são muito generalistas. E a gente não pode generalizar. Né? Então, realmente, isso é extremamente importante. A questão da suplementação, a parte mais delicada hoje é a constância, né? Uhum. Então, por exemplo, Sim. não adianta eu começar a tomar um mês e parar, Sim. né? Então, eu digo, a minha suplementação faz 2 anos que é a mesma, Uhum. né? Então, Sim, exatamente. às vezes dá um lapso ali de eu ficar um mês sem, porque acabou, tinha que mandar manipular, esqueci, Uhum. né? A rotina consome a gente, então, Uhum. dependendo do que for, você não vai ter pronto, né? Que nem Uhum. o que Sim, sim, tem, sim. né? Que nem a KEF tem. Tem coisas que a gente precisa fazer, Sim. mandar preparar. Manipular. Então, mas essa é uma questão que é bem desafiante para as mulheres, para todos, né? Homens e mulheres, que o homem também passa pela andropausa, né? Uhum. Por mais que não seja tão falado, não se fala, mas as deficiências energéticas, elas acontecem em ambos os sexos, né? O que muda é que nós, mulheres, sentimos com mais evidência, né? Fica Uhum. mais, assim, o cabelo seca, Sim. a pele fica seca, né? Uhum. A gente fica sem lubrificação. As mucosas, de modo geral, né? Então, tudo isso, para a medicina chinesa, significa o quê? Que a energia do rim, que é o órgão que rege as águas, né, as Uhum. nossas águas, ele está deficiente. E por que ele está deficiente? Porque a gente já consumiu o rim com estresse lá com os 25, com os 30. Uhum. Tarará. Então, o que era para durar, de repente, 100 anos, a gente consumiu em 50, Uhum. digamos assim, né? Muito menos Sim. tempo. Então, tá aí agora que eu já consumi. Como é que a gente resolve isso? Uhum. Né? Então, realmente, não tem como não falar em suplementação. Uhum. Né? Sim. Ah, Vanessa, tem que tomar água? Tem. Mas não é a água física que
vai nutrir o rim, o órgão rim. Porque para a medicina chinesa, o rim, ele é o órgão que tem todas as nossas, é o que rege a nossa vida. Entendi. Do começo, se a gente nasce com um rim saudável, então é ele que vai fazer com que nós vamos crescer saudável e vamos envelhecer saudavelmente, né? Digo que não tenha nenhuma doença congênita, coisa assim, sim. né? Então, porque é o órgão que vai resfriar e manter a temperatura corporal em harmonia, né? Então, Entendi. quando a madeira está exacerbada, que pega fogo, é o rim que vai trabalhar para dar uma abafadinha, Entendi. acalmar. Se a gente não tem não dá suporte para esse órgão trabalhar, ele vai consumir todas as energias que a gente nasceu com muito mais cedo. Então, eu percebo que nós temos uma geração de mulheres, por exemplo, com cabelos brancos muito mais cedo do que antigamente. Com certeza, com E certeza. isso tem vamos reforçar, né, que isso é um conceito da medicina oriental, né? Que os nossos rins estão deficiência de energia do yin, né? Do rim, que é um órgão yin. Eu ia te perguntar sobre isso mesmo, se isso estava relacionado com esses conceitos, né, de yin, yang, dos 5 elementos, né? Você poderia contar um pouquinho para gente? Quer dizer, continuar a explicação, porque acredito que isso que você estava falando da questão do rim, da água, né, da madeira, do fígado, isso tem relação com esses conceitos, é isso? Exato. Porque para a medicina chinesa, o yin representa a energia passiva, né? Por isso que tá mais difundido, a mulher é yin e o homem é yang, né? Mas naquela figura, né, preta com a bolinha branca e que elas se complementam. Porque esse é o objetivo, manter aquele equilíbrio e a complementação, né? Um complementa o outro. E todos os seres têm a energia yin e a energia yang. Porque a energia yin é a energia passiva, é a energia da noite, né? É a que traz a calmaria, é a parte que te leva para o mundo interno, né? E a energia yang é a energia da expansão, é o fogo, é o sol, é o dia, é o movimento mais ativo, digamos assim, né? Então, quando um prevalece, o outro fica em deficiência, né? É assim como a gente chama, né? Então, por exemplo, Vanessa, como é que você sabe que eu tô assim, eu tô assado, além da fala, né? Eu tô sentindo fogachos, eu tô com calor, assim, e tal. O médico tradicional chinês, ele tem algumas formas de fazer anamnese além da conversa, né? Então, ele vai ver a fisionomia do paciente, é muito observador. Ele vai medir o pulso, né? Porque a gente aprende isso na pós-graduação, mas ele é quase uma outra pós-graduação, aprender a sentir o pulso, que não é o pulso que a gente aprende na universidade para ver se a pessoa está viva. Sabe? Então, e também tem a parte da língua, né? Muitas vezes é onde a gente acaba se desenvolvendo mais e prestando mais atenção, porque a gente pede para o paciente mostrar a língua e a gente vai avaliar. Uma mulher, por exemplo, que já está na menopausa, ela, com essas características, ela vai ter menassa burra, que é aquela camadinha branca, né? E se ela tiver numa parte bem crítica, né, da menopausa, você vai ver a língua dela já com rachaduras. Então, são características que são bem pontuais para cada etapa do processo, né? Porque a gente tem o climatério, né? O meio e o fim, Sim. né? Então, dependendo
né, de como chega essa paciente, essa cliente no consultório, a gente vai seguindo por esse caminhar, né? Uhum. Porque, para mim, né, o tratamento com a medicina chinesa é um caminhar, Uhum. né? Lógico que você preconiza, né? Ah, vamos fazer 5 sessões ou vamos fazer 10 sessões. Mas nada impede da cliente, se ela se sentiu à vontade, pode estar fazendo isso Continuamente. continuamente, né? Porque o que vai acontecendo? O foco do problema amenizou Uhum. e vão emergindo outras Com questões, certeza, com certeza. né? Então, assim, porque num primeiro momento, às vezes, para uma mulher, é o desconforto na hora de dormir, que ela sente frio de dia e calor à noite. Uhum. E esse é uma característica, na verdade, do processo de menopausa, que é onde a gente fala do falso fogo do fígado, né? Porque a medicina tradicional chinesa tem essas, mas não lembro, Nuances. nuances. Até eu ia perguntar. Então você está me dizendo, eu já ia perguntar, você já respondeu, eu ia perguntar. Está me dizendo que a mulher, quando ela chega nessa fase, ela tem então ali esse fogo do fígado, da madeira e tal. Então não é bem assim. Por quê? Por que eu pergunto isso? Porque quando a mulher chega nessa fase, ela vive exatamente isso, esses ressecamentos, né, de mucosa, de pele, de cabelo, ela fica muito mais irritada, né? Então, como você falou da questão da energia da expansão, me veio essa irritabilidade, né, na cabeça, então ela fica irritada, ela fica mais explosiva, tem os fogachos, né, que também são fogo, então na minha cabeça de uma pessoa leiga, foi isso que me veio. Então, tem relação ou mais ou menos, né? Depende Sim, das nuances. tem a relação completamente. Porque o que né, se as pessoas pesquisarem até na internet, vão ver lá 5 elementos, né? Vão ver Uhum, que vai ter um círculo, né? Com várias, com foguinho, com uhum, coração, com metal, tarará. O que significa? A madeira rege o coração. uhum, O coração a gente chama, porque esse como eles descreviam, né, muitos anos atrás, é um imperador. Imagina que o coração é o imperador. uhum, Então, todos os outros órgãos vão trabalhar para cuidar do imperador, para proteger o imperador. uhum. Então, quando algo acontece aqui na madeira, né, o imperador pega fogo, entendeu? Entendi. E daí é o é o estresse exacerbado, é a irritação, é a ansiedade, misturado com insônia, Uhum, né? uhum. Então, assim, é tudo junto e misturado, né? Porque existe uma descompensação, existe um desequilíbrio dessas energias, digamos assim, Uhum. né? Então, a gente não consegue trabalhar um órgão separado do outro, Sim, 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 sim. né? Então, tava nessa, mas beleza. O que eu faço com isso agora? Além, né? Então, assim, sempre a gente vai ser repetitivo, né? Suplementação, Uhum, né? Vamos sempre orientar, buscar uma atividade física que se encaixe dentro das suas possibilidades, né? uhum, Porque, por exemplo, você é uma mulher que faz uma atividade física Muay Thai, que é uma uhum, arte marcial. Eu sou uma mulher que prefiro fazer uma yoga. uhum, Então, não tem certo e errado. uhum. Existe o que encaixa melhor para a nossa realidade, Sim, com né? certeza, com Então, certeza. eu acho que essa é a parte mais importante, porque a parte mais difícil é eu ouvir, assim, às vezes, né? Ah, porque você tem que fazer uma atividade física. Tá. Eu, neste momento da minha vida, eu preciso trabalhar, ficar mais atenta, mais centrada, quase buscando um Tai Chi Chuan, né? Uhum, Para o meu corpo, dar espaço para o meu corpo responder as coisas, né? uhum, Porque
por 40 anos foi uma loucura, né? Sim. 20, vamos dizer assim. Então, tá, e agora? Né? A maioria, muitas mulheres 40 a mais, já estão com os filhos em alguma idade que não são tão dependentes delas, Sim. né? Então, elas podem começar a se olhar, né? Porque, de certa maneira, as mulheres, elas deixam-se de lado um pouco para cuidar da família, do que, né, do que está emergindo na hora, né? Sim. Eu falo família, mas algumas são em trabalho, projetos, outros projetos, né? Mas eu vejo aí a medicina tradicional chinesa, vê assim, a medicina tradicional entende que a menopausa é um processo natural da vida. Todos nós vamos passar por ela, né? E eu vejo como sendo uma segunda chance para nós, né? Ok, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Eu sou jovem ainda, né? Sou bonita, conquistei muitas coisas, o que eu desejo ainda conquistar, né? E com qual qualidade de vida eu vou fazer isso, né? Nossa, que bom se todas as mulheres pensassem dessa forma, né? E na verdade, eu acredito, Andressa, acredito muito que isso que a gente faz aqui é exatamente para atingir esse objetivo, sabe? Para que as mulheres consigam entender que, tipo, olhar para si e se colocar como prioridade. Eu sempre falo assim, que se colocar como prioridade não significa você despriorizar as outras coisas. Significa você também estar tão importante quanto as outras coisas. Daí vem filhos, família, projetos pessoais, carreira, né? Porque o que eu acabo vendo muito no meu cotidiano, na minha prática, no meu trabalho, são mulheres que por conta desse turbilhão da vida profissional e da vida familiar e tudo mais, e a gente vai priorizando tudo e tem que fazer tanta coisa, que o principal, que é o imperador, que sou eu, né, que é quem vai fazer tudo isso, vai ficando ali. Não, daqui a pouco eu vou, quando der eu vou, quando eu der eu vou, quando der eu vou. Não, mas eu não tenho tempo para ir lá ficar 1 hora na acupuntura, quando der eu vou. Só que a conta chega, né? Então, e não é só que a mulher vai adoecer, enfim, mas chega um momento que não dá mais para se colocar de lado. Então, a gente precisa fazer uma escolha. Quanto antes a gente olha de forma preventiva e começa a pensar assim, ó, beleza, estou passando por mudanças, e isso é constante, né? Mas pensando ali no climatério, estou passando por mudanças, né? Preciso olhar para mim para quê? Para que eu consiga ter saúde, qualidade de vida, para que eu consiga me sentir bem, para que eu consiga minimamente pensar como você falou agora, assim, que ver a menopausa como uma nova chance, né? Entender que isso é uma nova fase e que, apesar de trazer muitos desafios, porque eu penso que toda mudança é desafiadora, porque tira a gente da zona de conforto, né? Então a gente está acostumado com uma coisa e de repente vem uma mudança, aquilo vai ser desafiador. Então o climatério ele vai trazer desafios, né? Ele vai ser desafiador de diversas maneiras, né? Então tem os sintomas e tem mulheres que não têm sintomas, mas que precisam lidar com o envelhecer, né? E com a opinião de toda uma sociedade que não deixa a mulher envelhecer, que a mulher não pode, né, envelhecer. Então, tem muitos desafios que vêm junto com essa fase. Então, só que, apesar disso, é uma fase que pode ser positiva. É uma fase que a mulher ainda pode se olhar com carinho, ela ainda pode se gostar, ela ainda pode ter prazer na vida, né, em viver, em fazer coisas, em ser feliz, pode ter energia, saúde, né? Então, pode ser uma fase positiva. Porém, tudo isso depende de como eu vou me colocar como prioridade na minha vida. De novo, não despriorizando os meus filhos, por exemplo, né? Porque às vezes eu falo assim, mas você tem que se colocar como prioridade. E as pessoas entendem que, mas como? Não é, o meu filho é a coisa mais importante da minha vida, mas não é isso. Não é uma coisa ou outra,
né? As Sim. duas coisas podem ser igualmente importantes, Exato. né? E interessante você falar sobre isso, porque esses dias estava circulando, né, nos grupos, assim, quando as pessoas falam isso, né, que meu filho é a parte mais importante, eu dou a minha vida pelo meu filho. Uhum. Daí a fala era assim, dar a vida é fácil, se cuidar para Uhum. você viver a vida com seu filho, Uhum. né? Então eu acho que é Exatamente. mais ou menos esse conceito que a gente tem que começar a resgatar e pensar, Sim. né? Então, assim, não menosprezando o que nós recebemos, né, e que já foi feito, e Claro. somos gratas, né, Com por certeza. chegamos até aqui e tivemos essa oportunidade, né, Andressa? Eu acho que é importante agora, com tudo isso que nós já ganhamos, né, Uhum. ok, beleza, eu ganhei tudo isso. Vamos ver o que eu consigo continuar carregando e o que eu Uhum. vou ter que agradecer e deixar de lado, Exato. Uhum. né? Porque a chave da saúde é a prevenção, né? Então, não existe prevenir a menopausa, existe Sim. passar por ela com da melhor forma possível, Uhum. né? Com Então, certeza. como a gente vai fazer isso? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente recomenda o quê? Trabalhar a alimentação, né? Então, sugere-se que nós mulheres façamos consumo de mais grãos, por exemplo, Uhum. chia, gergelim, Uhum. né? Esses grãos, até eu ainda não experimentei, mas é uma sugestão da dietoterapia chinesa, o arroz preto, Uhum. né? Grãos pretos. Então, a gente tem algumas opções, né? Consumo de peixes, Uhum. reduzir o consumo de laticínios Aham. e leite. Para o médico chinês, ele vai dizer assim, está proibido o álcool, Hum. né? E continue, depois eu complemento. Porque o que, que ele entende? Que o álcool, por exemplo, é algo que vai dar combustão para o fígado gerar calor, Uhum. né? Então, você vai estar exacerbando algo que naturalmente já está exacerbado, Sim. né? E a gente sabe que a nossa realidade da nossa sociedade hoje, né? E nós mulheres, assim, a maioria dos encontros é geralmente a base de, né? Ou é café Uhum. ou é bebida alcoólica. Uhum. Então, nós não temos outra cultura, né? Então, não é. Então, assim, Vanessa, vou ter que parar de fazer. Não, eu estaria sendo hipócrita, Sim, no caso. né? Porque eu sou maior tomadora de café. Mas eu compreendo que quando eu exagero, isso para mim tem um custo, Uhum. né? E esse custo, ele já chegou, né? Então, Uhum. assim, não é algo que eu vou sentir daqui a 10 anos. Sim. É algo que eu já sinto na minha semana, Uhum. né? Então, assim, exagerei, né? E às vezes exagerar, assim, em vez de eu tomar uma xícara de café, eu exagero umas 3 xícaras de café. E isso tem um custo, né? É diferente de quando você tem 20 anos Com ou certeza, com né, certeza. 30. O teu corpo ele já está respondendo de uma maneira diferente, Uhum. né? E tá tudo bem. Sim. Tá na hora da gente entender isso, né? E é a parte mais desafiante. Uhum. Não, muito legal e faz todo sentido mesmo, até porque é engraçado que eu sempre esses dias até eu estava comentando com uma conhecida minha, que ela comentou que estava fazendo uma dieta, um acompanhamento com uma nutricionista, que daí era uma dieta e tal, um grupo fazendo. Dela, menina, mas eu voltei a sentir os calores, voltei a sentir os calores e tal. Falei, tá, mas você sabe que para você, que é uma mulher do climatério, você tem que cuidar com alimentos termogênicos. Né? Por quê? Porque o termogênico ele vai esquentar, Vai estimular. né? Vai estimular o teu metabolismo. Então, o nome já diz, né? Termogênico. Aí você
consome alimentos termogênicos o dia inteiro por meses. Vai sentir calor, não tem o que Pimenta e fazer. gengibre. Exato. Eu falei, pimenta, você está consumindo gengibre? Nossa, o dia inteiro eu tomo água com gengibre. Falei, então, já começa por olha uma coisa tão simples, tão básica. Ela já teria que substituir, por exemplo, por hortelã ou menta. E assim, é uma coisa que todo mundo, é só um gengibre, mas como faz diferença, como você falou, né? Não sei se a gente já estava conversando aqui ou se foi antes de começar o episódio, mas você comentou da questão da fitoterapia, né? Tem muita gente que as pessoas ainda têm o hábito de olhar, por exemplo, para o chá e pensar, é só um chazinho. Mas não, gente, o chá é um fitoterápico, é um medicamento. A gente tem que olhar como um medicamento, como uma coisa que vem para curar, mas que a gente não pode usar de forma assim, não vou mais tomar o café, mas eu vou tomar 5 litros de chá. Isso também pode ser, ou né? O chá verde, né? Exato, exatamente, né? O chamate, que também é riquíssimo em cafeína, o chá verde também, né? Então, são coisas que a gente tem que olhar com cuidado, né? E que são também alternativas, como se diz, né? O limiar ali entre a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Sim. E é para tudo, né? Para todo tipo de coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E com certeza a alimentação de modo geral, né? Para a mulher climatérica, né? A mulher ali que já está vivenciando essa fase, ela é essencial que a gente olhe para essa alimentação, né? É essencial. Porque hoje a gente vê, né, com mais clareza, e hoje as mídias sociais mostram isso, né? Mulheres até 50 mais extremamente saudáveis, né? Mas assim, as pessoas têm que olhar para essa realidade e ver a sua realidade. Com certeza. Né? Porque às vezes a gente, por não conseguir olhar, né, numa rede social e aquilo fica muito difícil, achar que é só o dinheiro que vai suprir, vou conseguir só quando eu tiver, acaba não fazendo nada. Exatamente. Né? Então, assim, o que está ao meu alcance? Né? Está ao meu alcance tomar chá de menta toda noite. Então, né? Vou intercalando um chazinho de menta, um chazinho de hortelã, que são ervas que vão dar suporte energético para o nosso rim, né? Porque até uma das coisas que eu não comentei foi que, assim, quando a gente fala em rim, o rim é o órgão que nutre tudo no nosso corpo, né? Inclusive a secura que a gente estava falando, Andressa, vai refletir nos ossos. Por isso, tantas questões com osteoporose, artrose, né? Porque a gente vai perdendo, né, a lubrificação. Então, olha quantas doenças elas vão sendo por uma menopausa talvez mal cuidada. Né? Sim. Se você consegue minimizar, né? Você consegue ter um envelhecer mais saudável, né? Porque depois da menopausa ainda tem mais um chão, né? Opa, assim a gente espera, né? Assim esperamos. Porque assim, todo mundo fala da genética, né? É lógico que a genética influencia e é relevante, mas cada uma de nós pode fazer um exercício de olhar para trás, né? Com quantos anos a minha avó, por exemplo, faleceu muito cedo. Eu não tive a chance de vê-la no climatério, na menopausa. Já a minha mãe, as minhas tias, elas tiveram comportamentos completamente diferentes. Porque também é uma característica muito individual de como cada uma viveu a sua vida. Exatamente. Né? Então, o remedinho que vai dar certo para uma não dá para outra, né? Então esse é o desafio também da nossa sociedade, de compreender isso, né? Que às vezes as pessoas, eu vejo isso muito, né? Na prática, que eu vou levar isso aqui para dar para o meu vizinho. Opa! Né?
Não, É muito perigoso isso, na verdade, né? Porque Eu tô assim, rindo, mas é desesperador, né? Eu vejo também assim, não, a pessoa tá passando mal. Não, isso é fígado. Você tem que tomar tal coisa, porque isso é fígado. Será que é? né? Então, assim, infelizmente, né? Infelizmente ao mesmo tempo, porque lógico que a gente é uma sociedade que busca se ajudar, né? Uhum. Mas a gente tem que tomar cuidado, Sim, com né? certeza. E tem que ter um acompanhamento, né? E Uhum. eu acho que tem que ser multiprofissional, sabe, Andressa? Concordo plenamente. Porque a medicina tradicional chinesa e tudo que compõe essas orientações, né, não exclui um acompanhamento médico Uhum. tradicional, Claro. porque às vezes a doença já está instalada, Uhum. né? Então, eu já tenho osteoporose, eu já tenho artrite, eu já tenho artrose, porque muitas jovens já estão começando com isso, né? Uhum. Porque já vem, né? Às vezes, assim, eu atendi uma jovem assim, ela já estava tomando medicamento ansiolítico pré-vestibular. Então, assim, o fogo já estava consumindo ela, Uhum. né, pré-vestibular. E daí, lógico que é inevitável que vai existir uma pressão também durante a faculdade. Então, como ela está respondendo, né, essas pressões, essas frustrações. Então, quando ela estiver perto dos 35, 40, ela vai estar numa exaustão sem fim, Uhum. Se né? chegar até lá, né? É, Uma pena falar isso, mas é a verdade. é. Muita, né, a gente chega, mas chega em que condições? Então, Uhum. por isso, eu sempre, né, eu sei que não é uma realidade, não é para todo mundo, né, mas a possibilidade de fazer acompanhamento multiprofissional seria o ideal, né? Uhum. Com certeza. Psicoterapia, exercício físico, né? Às vezes o exercício físico já vira uma psicoterapia, né? É verdade. Né? Porque você já extravasou algo que Uhum. estava ali te consumindo, né? Porque Sim. às vezes você está com uma raiva que você não sabe como fazer para ela ir embora. Daí você fica segurando essa Aí você vai lá e raiva, coloca 40 quilos no supino. Pronto, foi embora. né? Ou sai correndo, né? É. Né? Uma vez eu achei que eu ia quebrar a esteira. Com ódio da Uhum. esteira, tadinha. Sim, coitada. Então, mas assim, são realidades, né? Sim, sim. E que a gente não está errado a gente sentir. Mas eu entendo que por muito tempo nós mulheres fomos como oprimidas no sentir. Não Uhum, podemos uhum. sentir raiva, Sim, né? Se exato. comporte. É. Então, assim, por isso que eu entendo e vejo, né, uma opinião pessoal de que nós estando na menopausa é uma segunda chance, Uhum. né? Muito legal. Nossa, com essa fala, então, infelizmente a gente está chegando no fim, né, do episódio. E que bom poder encerrar assim com essa fala que chegar à menopausa e a chegada da menopausa é uma segunda chance. E para a gente encerrar com chave de ouro, eu queria que você desse uma dica, né, para as mulheres que têm interesse em conhecer mais a terapia, a acupuntura, os florais, que a gente acabou nem falando, mas vai ficar para um próximo episódio. Né? Então, eu queria que você desse assim, uma dica para a mulher que tem interesse em começar, ou até o homem, de repente, que está assistindo esse episódio, que quer começar, que quer conhecer melhor, como que eles podem fazer para saber, como dar o primeiro passo para conhecer a medicina tradicional. Então, a maioria das pessoas hoje perguntam se as pessoas atendem por convênio, né? Uhum, Então, assim, daí tem que ver através do seu convênio, né, um encaminhamento, né, uhum, para o médico acupunturista. Mas nós temos hoje vários profissionais, inclusive na própria PUC tem, não sei se eu podia ter falado isso, tá bom. Pode falar, pode falar. tem um atendimento à população, né, de Uhum, forma gratuita. Então, sempre tem uma fila de espera, né? Mas existem vários mecanismos aí para a gente poder estar atendendo as pessoas, né? uhum, Então,
sempre buscar um profissional especialista, né? Ver a qualificação do profissional, né? Seja ele farmacêutico, se ele fez a especialização, está registrado no seu conselho, o médico, o fisioterapeuta, são todos profissionais de saúde que têm a possibilidade de serem especialistas em medicina tradicional chinesa, né? E podem estar dando esse apoio, né? E também, né, buscar sempre a suplementação. Ah, não sei como suplementar. Então, tem a KEF aqui que a gente pode começar por eles, né? Eu acho assim, a parte mais importante é seguir as recomendações, né? Porque uma coisa assim, eu já fiz prescrição de suplementação e tô tomando um por dia. Ah, é verdade, daí vai demorar um pouco mais para você sentir o resultado, né? A recomendação é tomar 2 cápsulas por dia. Então, assim, é sempre importante estar atento às recomendações, né? Do profissional que está atendendo, exato, né? E olhar para a alimentação, né? Melhorar o consumo não só de água, né? Que não é esse o foco, não é a gente beber água, né? Mas nutrir o órgão rim para que a gente consiga chegar numa idade mais avançada com mais saúde, né? Ai, que legal, que linda. Vanessa, muito obrigada. Obrigada por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Foi muito especial esse episódio. Amei. Fica ainda muita coisa, né? Como que a gente vai destrinchar toda a medicina tradicional aqui, né? Tantos anos de estudo em 1 hora de episódio. É pouco, mas muito obrigada por tudo que você compartilhou com a gente. Foi muito, muito legal, muito importante para a gente trazer esse tema também, né, para as pessoas entenderem que não é só o medicamento, né, que existem várias alternativas e que a gente precisa trabalhar tudo de forma multidisciplinar, como você várias vezes colocou aqui. Então, obrigada por compartilhar com a gente esse conhecimento. E obrigada a você, né, pela sua audiência, por você ter nos acompanhado até aqui. Se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente traz a Vanessa para responder tudo. Obrigada pela sua audiência. Não se esqueça de seguir a KEF, @VivaKEF, como está escrito aqui, ó, lá no Instagram, e também a Vanessa, @Vanessa, com 2 S's, O Carvalho. Vanessa O Carvalho. Também no Instagram, e lá, se você tiver, né, interesse em conhecer mais sobre a medicina tradicional, também você vai poder saber mais e também, de repente, agendar uma consulta, né, conversar com ela e ter o prazer de adentrar aí na medicina tradicional chinesa. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.